amor de Deus. Obrigado, Paulo. Vai ter que repetir tudo agora, professor. Aí você, se alguém perdeu esse comecinho, vai perguntar para vocês, pronto. Então, ó, comecei a gravar agora. Gente que está assistindo pela gravação, desculpa, vocês já perderam 15 minutos de aula porque eu me esqueci de começar a gravar, mas isso aqui que eu escrevi vai estar disponível para vocês lá no Moodle, onde eu coloquei, né? Então, ó, vale a desigualdade triangular, ou seja, a distância de U para V é menor ou igual do que a distância de U para W mais a distância de W para V. Porque se não fosse verdade, eu chegaria de U para V utilizando um caminho mais curto passando por W e eu estaria satisfeito em atualizar a distância de U para V utilizando esse caminho. Tá? Só que isso daqui é o diâmetro do grafo e cada um desses valores aqui é menor ou igual, por hipótese, que o raio do grafo. Então, isso aqui é 2 vezes o raio do grafo. E era isso que eu queria ter demonstrado. Tá? Era exatamente isso que eu queria. Então, a gente acabou de ver, na verdade, com esses dois exemplos do grafo caminho e do grafo ciclo, exemplos de famílias infinitas de grafo que ou satisfazem a desigualdade de baixo, no caso do grafo ciclo, o raio é sempre igual ao diâmetro, ou satisfazem a desigualdade de cima com igualdade. No caso dos grafos caminho, o diâmetro é sempre a metade do raio, a menos de equalizar lá a paridade do valor. Então, ó, vamos ver aqui agora mais essa proposição que está nas notas, proposição 1.8. Todo grafo G contém um caminho de comprimento menor grau. E se esse menor grau for maior ou igual que 2, todo grafo G contém um ciclo de comprimento pelo menos o menor grau mais 1. Tá? Então, para demonstrar essa proposição, eu acho até que, será que eu consigo mudar isso? Ah, consigo, ótimo. Vou dar uma invertida aqui na ordem. Para demonstrar essa proposição 1.8, olha aqui, eu quero mostrar que todo grafo, né, tem um caminho de comprimento que é pelo menos o menor grau do grafo. Então, novamente, eu vou aqui desenhar meu grafo G, vou imaginar, né, que aqui tem um vértice U e D de U é ou DEG de U, eu acho que é o D de U, é o menor grau. Tá? Aí eu quero mostrar que tem um caminho aqui no grafo que é pelo menos tão grande quanto o menor grau. Como que eu posso fazer isso? Coutinho, o pessoal que entrou no DCC 030 ainda não tem a metaturma do curso. Eu estou sabendo, Eduardo. Eu tô ciente disso. Eu estou esperando essa confusão terminar para mandar um e-mail lá para a divisão que cuida das metaturmas do Moodle para perguntar se eles podem colocar o DCC 030 dentro da metaturma, ao invés de precisar remover a que está lá e criar uma nova. Mas isso vai precisar ser via e-mail, eu estou esperando terminar tudo aí. Estou até desconfiado, já vai aparecer uma outra turma, então... Mas eu coloco um link para esse PDF em outro lugar depois da aula de hoje, eu aviso tudo pelo Teams aqui. Por enquanto, no Moodle só tinha um link para esse PDF, então vocês não estão da aula passada, então vocês não estão perdendo muita coisa, né? Então, ó, a maneira de resolver esse problema é assim, pega um caminho do grafo, tá? Que seja... Ou você não precisa nem pegar um caminho de maior comprimento, pode até pegar um caminho de... bem, vamos pegar esse de maior comprimento, acho que fica mais fácil por enquanto. Então, lista todos os caminhos do grafo em algum lugar. Né? Você pode falar isso, todos os caminhos do grafo. Porque um grafo é uma estrutura finita, os caminhos são subconjuntos finitos de vértices, e, portanto, essa lista daqui contém um número finito de elementos. E portanto, é possível você listar eles. Você pode até não fazer isso, mas você sabe que essa lista existe em algum lugar.
Tá? Você imagina que ela está lá, você olha para todos os caminhos do grafo e você é capaz de selecionar aquele de maior comprimento. Considere aquele de maior comprimento. Tá? Então, isso é algo que você pode fazer, porque isso aqui são estruturas finitas. Se você tem um subconjunto finito, você sempre pode selecionar dentro daquele subconjunto o elemento que satisfaz uma propriedade ou não, porque você pode examinar aquilo em tempo finito. Isso, em geral, não é verdadeiro para conjuntos infinitos. Você tem que ter um pouco mais de cuidado em mostrar que você, de fato, consegue acessar, né, esse elemento que satisfaz a propriedade de um conjunto finito. Mas o conjunto finito está tudo certo. Então, imagina que esse caminho é o caminho x1, x2, x3 até xk. Isso aqui são vértices do grafo, tá? Então, imagina que isso aqui é o caminho de maior comprimento que você encontra ali naquele grafo. Aí eu te pergunto agora, onde estão os vizinhos de xk? E a pergunta é interessante porque se xk tiver algum vizinho, então imagina que esse caminho está aqui, ó, x1, x2, x3, x4, até chegar em xk-1, xk. Ah, vou colocar assim, xk-1, xk. x1, x2, x3, etc. Onde é que estão os vizinhos desse cara? Bem, se ele tivesse um vizinho aqui, digamos W, isso daqui teria sido um caminho de maior comprimento. Portanto, xk não pode ter qualquer vizinho que não esteja dentro desse caminho, né? Todos os possíveis vizinhos, se xk tem algum vizinho que não seja o xk-1, eles têm que estar aqui dentro do caminho, senão eu teria sido capaz de aumentar esse caminho considerando esse passo extra depois do xk. Então, a conclusão é que o grau do xk é, no máximo, a k-1, que é a quantidade de vértices que estão dentro do caminho. E isso que está aqui é o comprimento do caminho. E o grau de xk, é claro que é maior ou igual que o menor grau do grafo. Né? Porque se fosse menor, ele seria o menor grau do grafo, portanto seria igual. Então, isso aqui está concluindo que eu tenho um caminho cujo comprimento é, pelo menos, o menor grau do grafo. Tá? Eu vou deixar a parte 2 para vocês. Mostrar que se o menor grau do grafo é pelo menos 2, ou seja, se nenhum vértice tem grau 1, então há um ciclo de comprimento pelo menos menor grau mais 1. Então, é só você examinar esse mesmo desenho e pensar um pouquinho a mais. Né? Onde que está esse ciclo de comprimento menor grau mais 1? Mas não é difícil. Tá? Eu vou deixar então para vocês terminarem esse exercício aqui. Tá? Eu fiz a primeira parte, a segunda parte é uma extensão desse argumento. Beleza? Essa proposição 1.9 é a última que eu quero falar sobre essa aula. O teorema 1.10 eu vou só comentar brevemente sobre ele, deixar para vocês lerem ele por conta própria. Proposição 1.9 fala, ó, todo gráfico que tem um ciclo satisfaz, aí eu quero que vocês se lembrem, aquele símbolo ali, G minúsculo, a gente vai utilizar ele para se referir à cintura do grafo. E a cintura do grafo é o menor ciclo que existe no grafo. Tá? Então, dado um grafo G, G minúsculo de G é o girth do grafo, que é a cintura, que é igual ao ciclo, ao menor ciclo, de menor comprimento em G. Menor comprimento. Tá? Então, isso aqui eu estou falando que todo gráfico contém um ciclo,
esse ciclo de menor comprimento, ele é menor ou igual do que 2 vezes o diâmetro, mais 1. Tá? E a demonstração está aqui, ó, é uma demonstração por contradição. A gente assume que o menor ciclo é maior ou igual do que o diâmetro. Então, eu vou olhar aqui para o meu grafo, G, e imagino que isso daqui que eu vou desenhar aqui agora é o menor ciclo do grafo. Tá? Dentre todos os ciclos do grafo, esse daqui é exatamente o menor deles. Então, imagina que isso aqui é uma aresta, beleza? Isso aqui são várias arestas, aqui é uma aresta, várias arestas, etc. Imagina que isso aqui é o menor ciclo, é o ciclo de menor comprimento, e ele tem tamanho ou comprimento igual a diâmetro de G, desculpa, 2 vezes o diâmetro de G, mais 2, pelo menos. Tá? Aí, ó, pega um vértice que está aqui no extremo oposto desse ciclo. Tá? Quem que é D mais 1 aqui? Todo gráfico contém por contradição, se não ciclo de distância D mais 1 no ciclo. Ah, tá. Diâmetro. Esse diâmetro de G é igual, vou chamar ele de D, tá? Então, como o ciclo tem tamanho pelo menos 2 vezes D mais 1, eu tenho certeza que aqui, em algum lugar, fixa aqui esse cara, fixa aqui esse, pega aqui, imagina que esse cara está à distância D mais 1 no ciclo desse cara daqui. Tá? Por que isso é possível? Porque o ciclo tem 2D mais 2 arestas. Então, se eu caminhar D mais 1 para um lado, eu ainda, para o outro, eu ainda precisaria ter, para chegar nesse cara por esse lado, se eu usar D mais 1, para chegar nesse cara por esse lado, eu também preciso usar D mais 1. Então, esse aqui é um cara que está à distância no ciclo D mais 1 desse cara daqui. Mas aí, como que eu vou agora utilizar isso para chegar numa contradição? Eu sei que D é o diâmetro do grafo. Eu sei que tem uma maneira de eu chegar de U até esse cara utilizando D arestas. E essa maneira não pode ser essa, pelo ciclo. Porque essa do ciclo tem D mais 1 arestas. Então, tem alguma outra maneira de eu chegar de U até V utilizando D arestas. Note que essa maneira pode, inclusive, utilizar algumas arestas do ciclo, não tenho a menor ideia. Às vezes, agora deixa eu até pegar de outra cor, tem uma maneira de eu sair de U, passar aqui por alguém do ciclo, sair dele, voltar, caminhar, não tenho a menor ideia o que é que isso daqui está fazendo, mas ela chega de U até V com D arestas. E o ponto agora é, entre esse caminho de U até V utilizando D mais 1 arestas e esse caminho de U até V utilizando D arestas, é claro que tem um ciclo cujo tamanho é no máximo D mais D mais 1. Entre o caminho de U até V pelo ciclo com D mais 1 arestas e o caminho rosa de tamanho D, haverá um ciclo de tamanho D mais D mais 1 no máximo. Isso daqui é uma contradição. Isso daqui é uma contradição.
porque a gente assumiu que o tamanho do menor ciclo era 2 vezes o diâmetro mais 2, e eu acabei de encontrar um ciclo cujo tamanho é 2 vezes o diâmetro mais 1. E essa contradição ela foi oriunda do fato que, de fato, que tivemos essa suposição. Tá? Então, a gente conclui que o tamanho de um ciclo de menor comprimento é, no máximo, 2 vezes o diâmetro mais 1. Beleza? Que é o que a gente queria ter demonstrado aqui no teorema, na proposição. Tá? Beleza. Esse teorema aqui, 1.10, é um teorema que eu vou deixar para vocês lerem. Eu quero começar com o tópico da aula de hoje, grafos, conectividade e árvores. Mas esse teorema aqui, ele é um teorema que basicamente está mostrando para você como fazer um limitante no tamanho dos vértices de um grafo. Esse aqui é um teorema que dá uma intuição muito boa do que é que diâmetro e grau tem a ver com o tamanho do grafo. Tá? A ideia desse teorema é o seguinte: pega um grafo que contém o menor raio, pega um vértice que contém o menor raio, ou seja, um vértice central do grafo, tá? Vértice central, né? Olha para todos os vizinhos dele, Para cada um desses caras, imagina que eu quero fazer um grafo de maior tamanho, maior ordem possível, ou seja, maior quantidade de vértices possível. Né? Imagina que o grau máximo do grafo é D. Né? Onde, né? Então, esse cara, o vértice central, tem no máximo D vizinhos. Né? Aí, ó, coloca mais no máximo D vizinhos para cada um desses. Né? Coloca agora no máximo D vizinhos para cada um desses. Coloca D vizinhos para cada um deles, etc, etc, etc. Vai aumentando o seu grafo o máximo possível, imaginando que desse cara para os outros não tenha coincidências, e vai aumentando o seu grafo. Só que eu sei, né? Aí agora qual que é o ponto? Esse vértice central tem raio igual a K. Cada um desses caras tem no máximo D vizinhos. Como que eu posso limitar o tamanho do grafo como um todo? Né? Então, esse teorema está simplesmente mostrando que você está fazendo essa conta para você. O valor da conta é essa, e aqui está o resto da demonstração. Ela começa aqui, na verdade, tem no máximo isso, D vizinhos para frente, né? Né? D menos um para frente e um cara para trás, exato. Tá? D vizinhos no total. Esse teorema aqui ele está mostrando como fazer essa conta. Eu começo aqui nessa página branca, ele vai terminar aqui embaixo, mas vocês simplesmente podem verificar isso por conta própria e ver que a conta está certa. Por que eu acho esse teorema interessante? Porque ele dá para você, por exemplo, uma medida. Deixa eu ver o comentário aqui. Um caso na prova, se o caminho mais curto passa por vértice do outro lado do círculo, não tem problema. O caminho mais curto pode não passar por nenhum vértice do ciclo, mas ele tem D arestas. Só o fato de eu chegar de U até V com D e conseguir chegar de V até U com D mais 1, né, para mim, mesmo se esses caminhos rosa e azul não tem nada a ver um com o outro, o comprimento total é D mais 1. No caso, não funciona porque isso não é um ciclo que vai repetir vértice. Vai saber ter um outro ciclo, de fato. Esse que eu desenhei aqui não vai ser o ciclo de comprimento D mais 1. Aqui dentro vai ter um ciclo que vai ser de V pelo rosa, o primeiro vértice que encontrar do caminho entre V e U e volta pelo caminho. Pera, eu tava pensando no caso mais complicado, que tipo, esse Tá, caminho rosa passa dos dois lados. tá, você pode falar. O caminho rosa passa dos dois lados. Você não consegue passar pelo caminho rosa e depois voltar para um dos dois lados. Eu sempre vou começar em V, sair pelo caminho rosa, e o primeiro vértice do caminho rosa que estiver aqui dentro é o vértice que eu vou usar para voltar até V.
Tá? A formalização desse ponto é essa. Sai de V ou de U, tanto faz. Tá? Sai de V para U pelo azul. Tá? Quando você sair do azul pelo azul, desculpa, pelo rosa. Pode ser também. Sai de V para U pelo rosa. Tá? Quando sair do azul pela primeira vez e voltar para o azul pela primeira vez, voltar para o azul pela primeira vez, você vai ter encontrado um ciclo. Isso aqui vai ser um ciclo de tamanho no máximo D mais D mais 1. Beleza? Beleza. Por que eu acho esse teorema interessante, né? Esse teorema 1.10 aqui? Por que ele está aqui? Porque ó, ele é um teorema que fala assim, ele dá para você, né, o raio do grafo, o grau máximo do grafo, que são informações globais, mas que você pode analisar localmente ela em cada vértice. Ele conclui que o grafo tem um tamanho limitado. Aí, isso daqui serve, por exemplo, para você pensar assim, olha, imagina que, sei lá, no grafo do Facebook, né, que são, né, uma situação no mundo real, né, grafos aplicados a redes sociais. O gráfico do Facebook é um grafo não direcionado. Por quê? Porque a amizade é uma relação simétrica, né, no Facebook, diferente, sei lá, do Instagram, por exemplo. No gráfico do Facebook, acho que tem um limite lá para o número máximo de amigos que uma pessoa pode ter. Né? Não sei qual que é esse limite lá no Facebook, mas digamos que seja 1000. Tá? Então, digamos no Facebook você tem no máximo 1000 amigos. Né? E você sabe que sei lá, no planeta Terra tem, imagina que o Facebook tem, sei lá, 6 bilhões de pessoas lá no Facebook, 6 bi pessoas no Facebook. Então, com essas duas informações, você consegue inferir informação sobre qual que é o raio do gráfico. Que, a princípio, não é algo tão trivial de você saber simplesmente, né? Mas você consegue fazer nessa conta aqui. Basta você olhar para cá e verificar o que é que acontece se eu substituo D igual a 1000, né? Esse valor daqui, o número de vértices é no máximo isso. Eu sei que isso daqui é maior ou igual do que 6bi. Será que eu consigo obter um valor mínimo para o raio? Eu consigo. Com esses números que eu coloquei aqui, eu tenho a impressão que você consegue concluir que o raio é pelo menos 4. E isso é um indicativo, é um ponto que fala para você que você não tem no gráfico do Facebook uma pessoa que esteja a 3 apertos de mão de qualquer outra pessoa do planeta. Tá? Então, esse é o tipo de informação que olhar para contas, né, análises globais desse tipo, utilizando informações locais, pode te ajudar a né, assim, inferir informações sobre gráficos muito grandes. Então, é sempre bom você manter em mente que esse tipo de informação, né, vértice central, raio, número de vizinhos, etc., pode te ajudar a ter uma visão global sobre o tamanho do gráfico. Não preciso. Preciso assumir que o gráfico é conexo? Não preciso, porque senão o raio... Não preciso assumir que o gráfico é conexo, né? Porque o raio de um grafo desconexo é infinito, então... Tá, então, mas aí para o K fazer sentido, eu preciso assumir que ele é um número finito. Tá, então isso aqui é para um grafo finito. Beleza. Quer dizer, para eu concluir que o raio é pelo menos 4, eu não preciso. Ou ele é infinito ou ele é finito. E sendo finito, isso equivale. Acho que o ponto é esse. Maravilha. Vamos agora falar sobre conectividade e árvores. Tá? A palavra conexo
ou conectado, ela é utilizada em grafos para se referir à situação em que entre quaisquer dois vértices do grafo há pelo menos um caminho, tá? Então, imagina que eu tenho aqui um grafo G, desse cara é um vértice, desse cara é outro. Pode ser que esse meu grafo seja assim. Isso não é algo que está proibido pela nossa definição de grafos. Né? Um subconjunto de 7 vértices, o número de as arestas são um subconjunto, é uma coleção de subconjuntos de 2 vértices. Pode ter sido que essa coleção ela cria essa forma no grafo e não tem uma maneira de eu chegar de U até V através de um caminho. Nesse caso, o grafo G seria desconexo. Mas se por algum acaso existe agora um outro vértice aqui no grafo, uma outra aresta, e agora eu posso vir para cá, isso aqui agora virou um grafo conexo. Beleza? Uma componente conexa é um subgrafo maximalmente conexo. Tá? E aqui eu até coloquei explicar o que significa maximal, que é uma palavra muito importante na teoria dos grafos, em matemática em geral. Se você nunca viu antes, esse é um momento muito importante da aula. Maximal versus máximo. Né? Qual que é a diferença dessas duas palavras? Maximal é você sempre é em relação a uma propriedade, tá? E sempre quer dizer uma estrutura que você vai aumentando de forma gulosa até que você não pode mais aumentá-la. Se você não pode mais aumentá-la com relação a uma certa propriedade, essa estrutura é chamada de maximal. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, no grafo azul que eu desenhei aqui, isso daqui é uma componente conexa, isso daqui é outra componente conexa. Note que essa daqui ela tem um tamanho maior, ela tem uma ordem maior, né? Ela tem 4 vértices, 4 arestas. Essa daqui tem 3. Mas isso daqui é maximal com respeito à propriedade de ser conexa, porque eu não posso aumentar dentro do grafo a quantidade de vértices. Se eu começar com isso daqui, eu não tenho nenhuma componente conexa que contenha essa daqui de modo próprio. Isso que está aqui é maximal, porque não há outra componente conexa do grafo maior que ela que contém ela. Essa daqui é maximal e também é máxima. Ela tem um maior tamanho. Então, a palavra máxima ou máximo sempre se refere ao tamanho. A palavra maximal se refere a não existir algo que satisfaça a mesma propriedade e que contenha ela de modo próprio. Tá? Então, uma componente conexa é um subgrafo de G maximalmente conexo. Isso aqui é um subgrafo e eu não posso aumentar ele de modo que eu permaneça conexo. Isso daqui é um subgrafo, eu não posso aumentar ele em G de modo que eu permaneça conexo. Então, isso daqui é uma componente conexa, isso daqui é uma componente conexa. Esse exercício 2.1 é um exercício bem curioso, né? É algo que às vezes talvez você não espere que isso seja verdade, mas é verdade. Verificar que ou o grafo G ou o seu complemento são conexos. Então, aqui está um exemplo de um gráfico que eu desenhei que não é conexo, ele é desconexo. Mas se eu desenhar o complemento desse grafo, eu vou ter aqueles mesmos 3 vértices que fazem o triângulo, só que eu não vou ter as arestas entre eles. Eu vou ter aqueles mesmos 4 vértices que fazem o C4. Eu não vou ter as arestas do C4, mas eu vou ter as 2 arestas que estão faltando ali. Só que agora eu também preciso colocar todas as arestas que não estão aqui entre esse lado e esse lado. Então aqui eu tenho essas 4 arestas. Essas 4 arestas. E essas 4 arestas. E aí, naturalmente, esse grafo aqui agora é um grafo conexo, é super conexo. Então, como que você demonstra que ou o grafo G é conexo ou o seu complemento é conexo? O que é que esse desenho sugere para você que vai ser essa estratégia de demonstração? Eu acho
que dá para falar que se ele não for conexo, então cada vértice de um componente vai estar conectado a todos os vértices dos outros componentes. Aí, a partir disso, a gente sabe que dá para fazer um caminho que vai para o outro componente, depois volta para o componente inicial, depois vai para o outro, e aí dá para chegar em qualquer outro vértice a partir de um vértice qualquer. É bem por aí. Para mostrar que ou algo acontece ou outra coisa acontece, você sempre pode assumir que uma delas não acontece e demonstra que isso implica que a outra acontece, né? G conexo ou G barra conexo é logicamente equivalente a você dizer G não conexo implica G barra conexo, tá? Então, fazer essa demonstração é a mesma coisa que fazer de baixo. Então, a gente assume que G não é conexo, né? Então, ou seja, tem pelo menos duas componentes, sejam elas G1 e G2, pega um vértice U em G1, pega um vértice V em G2, por hipótese de G não ser conexo, aqui não tem arestas entre G1 e G2, eu sei que em G barra há todas as arestas de U para G2. E também há todas as arestas de V para G1. Então, em G barra, há todas as arestas de U para G2 e de V para G1. E aí não é muito difícil você se convencer que com essas arestas você consegue fazer qualquer caminho entre dois vértices no grafo, não só você consegue, como você consegue fazer com no máximo 3 passos, né? Que é sair de G1, vir para V, vir para U, perdão, com no máximo 2 passos, né? Que é sair de qualquer, você consegue vir de qualquer cara em G1 para G2 utilizando a aresta que foi adicionada, e você consegue vir de qualquer cara em G1 para qualquer cara em G1, dando um passo para G2 e voltando para G1. Então isso aqui não só mostra que o grafo G barra é conexo, como que o diâmetro de G barra é no máximo 2. Beleza? Então, acho que eu vou deixar aqui, talvez, como um desafio, encontrar dois grafos, G e G barra, ambos com diâmetro pelo menos 3. Então, você já sabe que ambos precisam ser conexos. Será que você consegue encontrar G e G barra, ambos com diâmetro pelo menos 3? Reflitam aí. Então, assuma que o grafo G é um grafo conexo, um conjunto de vértices U, tal que G, após a remoção de U, se torna desconexo, é chamado de um conjunto de vértices separador. Se o conjunto U contém um único vértice, então esse vértice U é chamado de vértice de corte, ou cut vertex. Uma aresta cuja remoção separa o grafo G é chamada de ponte, ou bridge, tá? Então, qual que é o desenho aqui? Imagina que eu tenho aqui agora um grafo G, eu tenho aqui um conjunto G1, eu tenho aqui um conjunto G2, eu tenho aqui um conjunto G3, eu tenho algumas arestas de G para G2, algumas arestas de G para G3. Se eu removo esse conjunto de vértices, né, talvez eu quisesse colocado o 1, o 2 e o 3, só para ficar com a notação mais parecida. Se eu removo esse conjunto de vértices, não tem mais nenhum caminho que vai de 1 para o 3. Então, esse conjunto aqui do meio é um conjunto separador. Né? Como que é que eu tenho esse vértice de corte? Por exemplo, se o meu grafo ele é dessa forma. Esse vértice aqui do meio é um vértice de corte. Ao removê-lo, eu vou ficar com uma componente conexa do lado de cá e uma componente conexa do lado de cá. O que é uma ponte? Isso daqui é uma ponte. Ao remover essa aresta,
eu tenho uma componente conexa do lado de cá, uma componente conexa do lado de cá. Note, por exemplo, que todo grafo caminho, todas as arestas são pontos. Ou, em geral, numa árvore, que a gente vai ver já já, quem, obviamente, imagina, a maioria de vocês já sabe o que é, todas as arestas são pontos. Né? Num grafo caminho, todos os vértices são vértices de corte. Toda vez que você tem uma ponte, você necessariamente tem um vértice de corte. Por quê? Porque se eu remover ou esse cara, eu também estarei removendo essa aresta. Então, a existência de uma ponte implica que há pelo menos dois vértices de corte. Mas a conversa não é verdadeira. Esse gráfico que eu desenhei aqui não tem qualquer ponte, mas possui um vértice de corte. Tá? Então, isso aí é sempre verdade, né? Pontes ou bridges implicam cut vertices, mas o contrário não é verdadeiro. Um grafo é chamado de K-conexo se duas propriedades são válidas. A primeira, ele tem pelo menos K mais um vértices. E a segunda, G menos U é conexo para todo subconjunto de G que tenha menos do que K elementos. Tá? Deixa eu adicionar aqui uma página. Tá? Então, ó, um grafo G é chamado de K-conexo se ele tem mais do que K vértices e se a remoção de qualquer conjunto com menos do que K vértices garante que o grafo permanece conexo. Então, por exemplo, um caminho ele é um conexo. Por quê? Porque ele tem mais do que um vértice, pelo menos esse que eu desenhei aqui, e se eu remover, e se eu remover qualquer conjunto com menos do que um elemento, ou seja, se eu não remover ninguém, ele permanece conexo. Mas um caminho não é dois conexos. Porque apesar de ter mais do que dois vértices, a remoção existe um conjunto com um vértice, né, menor do que 2, cuja remoção desconecta ele. Eu vou chegar lá. Pergunta no chat. Um ciclo é 2 conexo. Por quê? Ele tem mais do que 2 vértices da maneira que eu desenhei, e a remoção de qualquer conjunto com menos do que 2 elementos não desconecta ele. Se eu remover qualquer vértice aqui, o ciclo permanece conectado. O ciclo não é 3 conexo. Porque eu posso remover esse cara e meu ciclo agora fica desconectado. Tá? Então, conectividade é uma medida de quanto você precisa remover, no mínimo, né, tá? Para conseguir desconectar o grafo. Todo grafo não vazio é zero conexo. Todo grafo inconexo é conexo. Tá? Então, essa aqui é a hipótese dos casos dos corner cases. O grafo vazio é conexo. Quando você pergunta grafo vazio, Gabriel, você quer dizer o grafo que tem vértices, porém não tem arestas, ou o grafo que o conjunto de vértices é o conjunto vazio? Então essa é uma pergunta filosófica. É uma pergunta que divide a comunidade de teoria dos grafos. Se você considera que um grafo vazio ele é conexo ou não. O grafo que não tem vértice. Não tem resposta boa para isso. Mas também não importa muito. Você sempre pode tratar isso como um corner case na sua demonstração. Algumas demonstrações funcionam melhor se o caso base permitir isso, outras não, mas isso é irrelevante para efeitos de obter informações sobre grafos em geral. Mas eu já presenciei numa conferência uma briga na mesa de jantar entre dois turistas dos grafos debatendo sobre isso e não foi muito... não foi nada que iluminou minha vida, não. Então, ó, o maior K, tal que o grafo G é K-conexo, é chamado de conectividade do grafo, denotado por capa de G.
né? Então, nesse caso aqui, o grafo caminho é um conexo, mas não é dois conexo. Então, o capa do grafo caminho é igual a 1. O grafo ciclo, ele é dois conexo, mas não é três conexo. Então, o capa do grafo ciclo é igual a 2, né? Pelo menos para n maior do que n maior ou igual que 3. Vocês podem assumir aqui nessa análise. Beleza? Então, note que a conectividade de um grafo é sempre limitada superiormente pelo menor grau. Por quê? Porque eu sempre posso isolar um vértice removendo todos os vizinhos dele. Então, se eu examino todos os vértices do grafo e pego aquele que tem o menor número de vizinhos, eu sei que eu consigo isolar aquele vértice do restante do grafo, removendo todos os vizinhos dele, né? Desde que o grafo seja grande o suficiente. Então, a gente sempre assume, né? A gente sempre sabe que a conectividade do grafo ela é limitada superiormente pelo menor grau. Ela pode ser igual ao menor grau, exemplo, o ciclo que eu acabei de desenhar, ou ela pode ser menor do que o menor grau. Por exemplo, nesse caso daqui que eu desenhei, a conectividade desse grafo é 1. Esse grafo ele é 1 conexo, mas o menor grau dele é 2. Tá? Então, depende da maneira como o gráfico está desenhado. Essa desigualdade ela pode ser estrita ou não. Beleza? Então, ó, eu deixo aqui como exercício a leitura das páginas 12 e 13 do Distel sobre aresta conectividade e sobre o teorema de Madar. Eu acho que isso é o 1.4.3 mesmo. Deixa eu só verificar na versão isso na quinta edição, que é um teorema que fala sobre como que você pode isso aqui é aresta conectividade. Esse teorema de Madar é um teorema que fala que todo grafo que tem o diâmetro pelo menos 4K possui um grafo K mais um conexo, tal que isso daqui é verdadeiro. Eu não acho que isso daqui é particularmente útil para a gente no momento. É um teorema um pouquinho mais longo a demonstração. Eu acho até que ele vem antes do que deveria no Distel, mas eu vou deixar essa leitura aqui da seção... cadê? Essas páginas 12 e 13, será que elas são mesmo 12 a 13? Aqui não tem a página nessa minha versão aqui, então nem sei que página é essa. Mas é basicamente... começa aqui. Nesse parágrafo. Se G mais 1, G menos F é conexo para todo conjunto de arestas, aresta conectividade. Tá? Mas eu não vou cobrar exatamente exercícios que demandem conhecer o teorema de Madar. Beleza? Olha, pronto, páginas 12 e 13 na quinta edição, então acho que está certo aqui. Obrigado, Gabriel. Então, ó, um grafo conexo sem ciclos é chamado de árvore. Se ele for desconexo, é chamado de floresta. Vértices de grau 1 numa floresta são chamados de folhas, tá? Então, a gente vai agora falar sobre grafos conexos que não possuem ciclos, ou seja, são todos conexos, conectividade igual a 1, tá? Se ele um grafo sem ciclos, né? Se ele é conexo, ele é uma árvore. Se são várias componentes conexas, todas elas sem ciclos, você tem várias árvores, e várias árvores é uma floresta, tá? Então, vértices de grau 1 na floresta são chamados de folhas. A maioria de vocês, ciência da computação, está cansado de conhecer árvores. Só que, para a maioria de vocês, árvores são estruturadas a partir de uma raiz, né? Você tem uma estrutura de pai e filho. Para essa teoria dos grafos clássica que a gente vai estudar agora, árvores não têm raiz, você não tem estrutura de pai e filho, você tem simplesmente um grafo qualquer, dado aqui, e a única coisa que esse grafo satisfaz é que ele é conexo e ele não tem ciclos. Pronto, isso aqui é uma árvore, não tem raiz, não tem pai, não tem filho,
mas você ainda assim consegue identificar quem são folhas, simplesmente dizendo que folhas são aqueles vértices de grau 1. Né? Então, isso aqui é folha, isso aqui é folha, isso aqui é folha, isso aqui é folha, folha, folha. Tá? Via de regra, se essa árvore fosse uma árvore com raiz, uma dessas folhas poderia ser a raiz. Tá? Mas para a gente, a raiz ela não existe aqui, não tem pai, não tem filho, mas eu sei que todos os vértices de grau 1 são folhas. Tá? Então, essa aqui é a situação que a gente vai tipicamente tratar agora. Beleza? Pergunta: por que toda árvore tem pelo menos duas folhas? Porque tem que ter um início e um fim? A intuição é essa, mas como que você formaliza isso de um ponto de vista assim... Bem, como você formaliza isso? Como você apresenta um argumento mais, digamos assim, fechado, né? Mais exato de que isso é a intuição, né? Eu vou dar A uma... soma dos graus tem que ser Mas você, 2 vezes o número de arestas, tem que ser n-1, né? mas você ainda não sabe que você tem N-1 arestas. Aliás, essas duas propriedades, elas são meio que equivalentes. Você precisa primeiro mostrar uma para mostrar a outra. Eu acho que dá para argumentar que se ela tiver 0 folhas, então os graus vão ser pelo menos 2, então necessariamente vai ter um ciclo. E se ela tiver uma folha... Mas por quê? Ah, Por porque que tem esses graus são necessariamente um pelo menos ciclo? necessariamente um círculo? Não tem aquele teorema do tamanho mínimo do ciclo? Ah, não, mas ele já assume que tem um ciclo, é. Verdade. Olha, mas a demonstração parece com aquele teorema. A demonstração é assim: seja P um caminho maximal. Tá? Então, essa intuição de você, isso que o Guilherme está falando aqui no chat, que vocês meio que sugeriram, você sempre, assim, você formaliza isso utilizando esse tipo de observação de palavra. Né? Todos os caminhos do grafo formam um conjunto finito de caminhos. Você pode examinar todos eles. Você pode pegar aquele tamanho máximo, ou você pode pegar um tamanho maximal. Você começa em um vértice, você pega um caminho P, qualquer caminho P, na lista de todos os caminhos do grafo, você pega algum deles que não seja subconjunto de outro caminho. Isso é possível. Né? Isso está formalmente justificado pelo fato de que a lista de todos os caminhos do grafo é um conjunto finito, e você pode olhar para ela e sabe que ali tem um caminho que não está contido em nenhum outro. Seja P um caminho maximal. X1, até XK. Minha pergunta é: XK possui vizinho fora XK-1? Sim ou não? Qual que é o grau de XK? Não, porque você falou mais cedo. Se tiver ele, o próximo vai ser o maior, o máximo. Exato. Se ele tivesse um vizinho aqui fora, seria um caminho maior, que por hipótese não é possível. E se ele tivesse um vizinho aqui dentro, eu teria um ciclo. O mesmo vale para o X1. Exato. Então, eu sei que o grau de XKA é 1 e o grau de X1 é 1. Então, com a existência de pelo menos um caminho maximal, eu encontro duas folhas. 2 vértices de grau 1 na minha árvore. E, de fato, há árvores que possuem apenas um único caminho maximal e exatamente duas folhas, que são os grafos caminho. Isso daqui é uma árvore
que possui um único caminho maximal, que é exatamente ela inteira. Qualquer caminho dessa árvore está contido nesse longo caminho, é o único caminho maximal e que possui exatamente duas folhas. São as únicas árvores que possuem exatamente duas folhas. Né? Se eu colocar mais um vértice aqui, aparece até uma terceira folha, mesmo que eu aumente aqui. Tá? Então, isso daqui é uma propriedade que, a princípio, precisa ser demonstrada, mas cuja demonstração é relativamente simples. Eu falo, seja P um caminho maximal, note que os vértices extremos de P não possuem vizinhos dentro do caminho, caso contrário haveria um ciclo, nem possuem vizinhos fora do caminho, caso contrário o caminho não seria maximal. Portanto, os vértices extremos de P possuem ambos grau 1 no grafo inteiro e, portanto, são folhas. Tá? 2 ou 3 frases, mas que formalizam exatamente essa intuição que alguns de vocês tinham, de que você meio que vai aumentando até não poder mais. E quando você não pode mais é porque tem uma folha. Tá? Então, a conclusão, o motivo pelo qual é importante saber disso, é que se há uma folha numa árvore, né, se uma árvore tem mais de um vértice, se ela tem pelo menos 2 vértices, você olha para uma folha é um grafo, é um vértice que você pode remover e o que sobra ainda é árvore. Por que isso é importante? Porque se eu remover, olha aqui no desenho que está aqui, se eu remover esse vértice aqui, o que sobra não é mais árvore, é floresta. Se eu remover esse vértice, o que sobra é floresta. Mas se eu removo uma folha, o que sobra é árvore. Tá? Então, folhas são os vértices que você pode remover de uma árvore e o que sobra ainda é árvore. Estão vendo? Qualquer vértice que você remover que não for folha, o que sobra não é mais árvore, é floresta. Uma pergunta. Um nó isolado conta como folha de uma floresta? Ou de uma árvore? Bem, isso daqui certamente é uma árvore, certamente é uma floresta. Não, porque tem que ter pelo menos 2 folhas. Tem razão. Talvez eu quisesse te dizer aqui. Explique por que toda árvore com pelo menos 2 vértices possui ao menos 2 folhas. Esses corner cases eu prefiro não ficar pensando muito sobre eles. Mas a lógica é traiçoeira, né? É traiçoeira. A princípio, isso aqui não é uma folha, de acordo com a definição que eu coloquei, porque para ser folha precisa ter grau 1. Mas não precisamos nos preocupar muito com isso. Qualquer indução que você demonstrar em árvores, você pode simplesmente começar com essa, ao invés dessa. E para essa daqui, tudo funciona. Os 2 vértices são folha, tá tudo certo. Tá? Até assim, qual que é a conectividade disso daqui? Isso aqui não pode ser um conexo, porque não tem mais do que um vértice. Então, isso aqui é 0 conexo. Todas as árvores são um conexo, com exceção dessa. Então, não precisa muito ficar pensando sobre ela. Mas é uma boa pergunta, Arthur. Obrigado. Então, ó, com essas 2 observações, a gente está pronto para demonstrar um teorema, que é que um grafo conexo com N vértices é uma árvore se e somente se possui exatamente N-1 arestas. Tá? Eu coloquei aqui uma demonstração, aqui não é exatamente demonstração, ainda vou, aqui é só o caminho da demonstração. Tá? Então, como que isso aqui funciona? Eu quero mostrar um se somente se. Tá? Para mostrar um se somente se, eu primeiro vou mostrar essa direção, que é se árvore, tá? Então, com N vértices, então, N-1 arestas. Isso daqui é uma demonstração por indução. Você pode começar aqui o seu caso base, exatamente isso daqui. Essa aqui é a única árvore com 2 vértices, ela possui 2 vértices e 1 aresta.
O seu passo indutivo é exatamente o que você quer demonstrar. E para concluir uma demonstração por indução em teoria dos grafos, você sempre começa com uma árvore de tamanho maior, de alguma forma reduz ela para uma árvore menor, aplica indução e volta para a sua árvore de tamanho maior. Então, seja T árvore com N mais 1 vértices. Aí agora a pergunta é, que operação eu posso fazer em T para encontrar uma árvore com N vértices? Folha, né? Oi? Ele repete, professor. Não tem... Vou tirar uma folha? Tirar uma folha. Perfeito. Seja ter uma árvore com N mais 1 vértice. Como vimos, isso daqui é fundamental nessa demonstração. Como vimos anteriormente, T possui folhas. Remova uma delas. A árvore que resta o grafo que resta é uma árvore. Né? Digamos que seja ela V. Note que T menos V é árvore com N vértices. Por indução, tem N menos 1 arestas. Como T sem V tem N menos 1 arestas e T e V possui grau 1 em T, quando eu colocar V de volta, o número de arestas sobe por 1 unidade. Logo, T possui N arestas, como queríamos demonstrar. Tá? Então, demonstração por indução em teoria dos grafos, você sempre vai começar com um grafo maior, faz alguma coisa nele para diminuir o tamanho, e essa alguma coisa sempre vai depender do tipo de propriedade que você quer mostrar. Nesse caso, eu precisei remover uma folha. Se eu estivesse querendo demonstrar outra propriedade, eu poderia ter removido um vértice de grau máximo, um vértice de grau mínimo. Eu teria encontrado em T alguma coisa que eu sei que existe, teria removido um vértice, ou um ou mais. Tenho agora um grafo menor, onde posso aplicar indução. E agora eu preciso voltar para o meu grafo maior. Nesse caso, reacrescentar aquele vértice que eu removi é suficiente para concluir exatamente o que eu queria. Tá? Então, toda demonstração por indução em teoria dos grafos possui essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Começa com um grafo maior, remove alguma coisa que é do interesse da propriedade que você quer mostrar, aplica indução, reconstrói o grafo maior, conclui que a propriedade se mantém. Tá? Uma maneira alternativa de você fazer uma demonstração por indução em teoria dos grafos é você fazer a indução por assuma por contradição que é falsa, pegue um exemplo de menor tamanho e diminua ele. Falei isso já na aula passada, vou repetir agora como é que você faria. Então você fala assim, assuma que existe uma árvore com N vértices e número de arestas diferente de N menos 1. Como vimos, toda árvore possui uma folha. Como vimos, a remoção de toda folha permanece árvore. Pegue uma árvore de menor tamanho dentre todas que existem, você sabe que isso pode ser feito, que contrarie essa propriedade, remova uma folha e conclua que a árvore restante também contraria essa propriedade. Então, isso também é uma estrutura para demonstração por indução, que, a depender da propriedade, é uma estrutura mais fácil de você construir, mas para essa daqui, essa estrutura direta de demonstração por indução, é uma estrutura que funciona bem, funciona melhor. Você não precisa lidar com corner cases. Tá?
A volta dessa demonstração, isso aqui está falando que é um si somente si, tá? A maioria das pessoas está acostumada só a olhar para essa informação, mas a volta também é verdadeira. A volta está falando que grafo conexo n vértices, n menos 1 arestas, necessariamente é árvore. Isso também é verdadeiro. Tá? E para você fazer essa demonstração, ó, eu sei que se eu tenho n menos 1 arestas, a soma dos graus é igual a 2 vezes n menos 1. Portanto, algum desses valores precisa ser 1. Se todos fossem pelo menos 2, a soma seria pelo menos 2n. Isso daqui implica que A, V, tal que D de V é igual a 1. Aí agora eu posso olhar para isso daqui, tá? Para esse vértice V, remova V. Agora eu tenho um grafo. Né? Ao remover um vértice de grau 1, eu não posso ter desconectado o meu grafo. Para desconectar um grafo, o vértice tem que ter grau pelo menos 2, um para cada componente conexo que vai sobrar após a remoção dele. Então, ao remover V, eu agora tenho um grafo G menos V, que é conexo, que tem n menos 1 vértices e que tem n menos 2 arestas. Por indução, eu concluo que isso daqui é árvore. Por indução. Isso aqui é minha hipótese de indução. Eu diminuí o tamanho do meu grafo, ele permanece satisfazendo a hipótese, portanto eu posso aplicar a indução nele. Ele é uma árvore. Aí agora eu volto. Ao adicionar um vértice de grau 1 em algum lugar de uma árvore, eu não posso ter criado ciclos. Se já não tinha ciclos antes, ele também não pode usar um vértice de grau 1, porque todo vértice dentro de um ciclo tem grau 2. Portanto, isso daqui implica que o G é árvore. Claro, eu escrevi com menos detalhes essa daqui, mas a estrutura está posta aqui e vocês podem concluir, escrever os detalhes que faltam aqui. Né? Aqui está faltando o caso base, por exemplo. Então, você teria que desenhar um gráfico com 2 vértices e uma aresta que é conexo, teria sido esse, o nosso caso base, né? Mas, de toda forma, a estrutura está aqui. Então, note que né, a existência de uma folha é, de certa forma, equivalente a esse fato. Né? Na demonstração desse fato, a gente usa fortemente a existência de uma folha de vértice de grau 1, etc. Vou dar uma olhada. Então, ó, esse exercício 2.3, de fato, eu vou deixar como exercício para vocês. Mostra que é possível enumerar os vértices de uma árvore de V1 até Vn, de modo que para todo I, o VI tem um único vizinho nos subsequentes. Tá? Então, isso é mais ou menos algo que você pode demonstrar por indução, utilizando um caminho muito parecido com esse que a gente acabou de fazer aqui agora. Tá? Você sabe que o Vn tipicamente vai ser uma folha, e aí você pode meio que continuar. Beleza? Pode imaginar como é que isso aqui vai funcionar, a demonstração por indução aqui. Isso aqui está basicamente dizendo que se eu pegar uma árvore qualquer, eu sempre posso colocar números aqui, de modo que cada número só possui um vizinho de número maior. Né? Então, eu posso chegar aqui e colocar essa árvore aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Colocar o 11 aqui, eu posso colocar o 10 aqui. Será? Funcionou bem? Não sei, porque agora quando eu colocar o 9 aqui, parece que está bem ainda, né? O 10 só possui um vizinho de número maior, o 9 só possui um vizinho de número maior. Eu posso aqui agora colocar 8, 7, 6, 5. Posso colocar aqui o 4, 3. Estou indo bem?
Não, né? O 3 agora tem vizinho de número maior. O que é que eu fiz de errado aqui nessa numeração? Então, pensa um pouco como é que funciona essa numeração. Beleza? Proposição 2.4. G possui subgrafo isomorfo a qualquer árvore com, no máximo, delta mais 1 vértices. O que é que eu quero dizer com isso? Eu estou pegando um grafo G e eu sei que aqui tem um vértice V e que o grau de V é o menor dos graus de G. Eu estou dizendo aqui agora, ó, lista todas as árvores que existem com, no máximo, delta de V mais delta de G mais 1 vértices. Eu estou dizendo que você consegue encontrar todas elas aqui dentro. Como? Como encontrar todas elas em G? Tá? Então, isso é o proposição 2.4 e ela funciona utilizando o exercício 2.3 como lema. Você considere a enumeração que você obtém do exercício 2.3, você começa em qualquer vértice de G e vai caminhando, sempre escolhendo um novo vértice de G para ser o único vizinho à frente. Tá? Então, esse exercício 2.3 fala que você consegue enumerar os vértices de uma árvore de V1 até Vn, de modo que para todo I, o VI só possui um único vizinho nos vértices seguintes. Então, pega uma árvore T qualquer com delta de G mais 1 vértices. Tá? Imagina que ela está numerada, x1 até x, delta de G mais 1. Deixa eu chamar isso aqui de K. E que essa numeração é tal que xi possui único vizinho em xi mais 1 até xk. Como que eu consigo encontrar essa árvore dentro do meu grafo G? Eu vou começar em qualquer vértice de G e vou caminhando a partir dele, sempre escolhendo um novo vértice de G para ser o único vizinho à frente. Então, ó, eu pego aqui o meu vértice V, olho para todos esses caras, eu vou chamar esse aqui do x1 e vou escolher um desses caras para ser o x2. Agora eu olho para todos os vizinhos do x2 e vou escolher um desses caras para ser o x3 e assim sucessivamente. E o meu argumento é que isso é suficiente para concluir que essa árvore é meio que a árvore T. Tá? Então, alguma dúvida? Isomorfo quer dizer o quê? Isomorfo quer dizer mesma forma. Acho que a gente viu brevemente na aula passada, mas quer dizer que o que são dois grafos isomorfos? Por exemplo, esses dois aqui.
Esses grafos, eles são iguais, tá? Porque se eu pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tá aqui, 1, 2, 3, 4. Né? Basta você pode verificar que o conjunto de arestas desses dois grafos é o mesmo. Quando dois grafos são iguais, eu consigo numerar os vértices de ambos, de modo que o conjunto de arestas fique igual. Então, o que esse teorema está dizendo é que se eu pegar um grafo aqui, sei lá, vou fazer um desenho aqui. Esse grafo daqui, ele tem grau mínimo 3. Tá? O grau mínimo desse grafo é 3. O que eu estou dizendo é que para todas as árvores com no máximo 4 vértices, eu consigo encontrar elas aqui dentro. Quais são todas as árvores com 4 vértices? No máximo 4 vértices. Estou dizendo que aqui dentro, de alguma forma, eu consigo encontrar todas elas. Por exemplo, essa daqui, ela está aqui. Ó. Entendi. Tá? Entendi. Da mesma forma, Eu fiquei com uma dúvida. essa daqui está aqui. Ups. Fala tudo. O que acontece se, naquele exemplo que o senhor deu lá do X3, todos os vizinhos do X2 são os mesmos vizinhos do X1? Se eles tivessem, ao invés de ser novos vértices, tivessem ligados ali nos vizinhos do X1. Aí você não poderia escolher um X3, certo? Nesse desenho daí, da parte em cima da esquerda da página 9. Tudo bem. Tá, vamos ver aqui de novo. Considere a enumeração como acima. Comece em qualquer vértice do grafo G. Vá caminhando, sempre escolhendo um novo vértice de G para ser o único vizinho à frente. Será que eu fiz o desenho errado, então? Eu acho que a ideia é que, tipo, possivelmente o X3 pode também estar conectado com o X1, que diminui a quantidade de escolhas que você pode ter, mas a ideia é que, tipo, você sempre vai ter pelo menos uma escolha do jeito que você fez, porque o grafo, todo vértice tem essa quantidade aí de vizinhos do grau. Como é que é? Eu acho que potencialmente, tipo, no XN, pode ser que vários dos vizinhos dele você já tenha pego, entendeu? Só que eu acho que a ideia da prova é que o jeito que você fez a prova, como todo grafo tem essa certa quantidade de vizinhos, você sempre vai ter pelo menos alguma escolha que você pode pegar. Tá, então eu começo do X1 como eu fiz, caminhei para um vizinho dele. Esse é o X2. E o X2 é o único vizinho na frente do X1, é isso? Aí a minha pergunta seria se o X2, ao invés de ter esses vizinhos fora, todos os vizinhos dele fossem os mesmos do X1, se as arestas ali estivessem ligando nas Não, do X1. acho Essa que seria a dúvida. Não, acho que eu já sei o que é que eu quis fazer. Acho que eu quis assim. Pega essa árvore daqui. Eu vou agora enumerar ela de modo que cada vértice possua um único vizinho à frente. Não é isso? Então esse aqui vai ser 1, 2, 3, 4. Tá? Cada vértice só possui um vizinho de número maior. Então agora eu vou começar na minha árvore em qualquer lugar. Vou chamar esse aqui de X1. Vou caminhar para qualquer vizinho dele. Vou dizer que esse aqui é o X2. Não, tá errado.
teria que começar pelo último, não? Porque aí garantidamente os próximos. Então eu Ou não? começo com 4, vou caminhar para qualquer vizinho dele e dizer que isso aqui não pode. Eu acho que se você é o último, vou é começar garantido que pelo ele está 1. do lado do penúltimo, não? Eu vou começar pelo 1. Como é que é? Eu acho que se você for o último, dá para argumentar que garantidamente você está do lado do penúltimo, não? Porque, tipo, se você tira todos os outros menos o último e o penúltimo, os dois têm que estar conexos. Acho que é porque o tamanho lá máximo lá é 3, não é isso? Então eu começo pelo 4. E aí faço um caminho. E esse é o 3. Aí agora eu volto aqui e pego 2 de outro vizinho do 4. Vai ser isso? Sim. Eu acho que, tipo assim, como o grau mínimo é 3, a árvore com. O grau máximo da meio que raiz, né? Da árvore que tem o grau mínimo mais 1, seria 3 também. E que é o grau mínimo do gráfico. Então, se você começar pelo último, você vai necessariamente conseguir conectar a 3 novos. Aí depois deve ter alguma forma de provar que a partir desses 3 tem como conectar outros 3. Tipo, não 3 na verdade, né? Os outros que faltam para montar. Porque qualquer que seja o argumento tem que funcionar para essa daqui também, né? Tem que funcionar para todas essas. Sim, aí você começaria pelo algum dos dois do meio e depois iria para os outros. Mas aí eu não sei como é que provaria depois disso, entendeu? Esse seria só o primeiro passo. Como que eu uso esse tipo de numeração para chegar nisso? Eu acho que essa numeração tem uma propriedade que, tipo, se você pegar do 1 até 1 e tirar todos eles, o que sobra continua sendo uma árvore. Aí eu acho que a ideia é que você consegue começar colocando o maior de todos, e aí você indo colocando para os menores, que sempre vai ser garantido de estar conectado no negócio que você já tinha feito, e aí você vai fazendo isso até que você coloca o 1 no final. Então eu tiro o menor deles. É isso? A primeira parte do argumento é que, tipo, se você tira os menores até algum número, continua sendo uma árvore, né? Certo. E agora? Agora a ideia é basicamente o seguinte: você primeiro coloca o 4, que é uma árvore, e aí funciona. Aí agora você coloca tipo o próximo, que é o 3, que é tipo, do lado do 4 vai ter algum lugar que você consegue colocar esse 3. Você consegue colocar ele e ainda tá de boa. Aí o 2, ele vai estar conectado em um desses dois que a gente já colocou. Você olha em qual dos dois que ele está conectado, você coloca ele no grafo original, em algum lugar, e aí você repete assim. Tá, então você está dizendo para mim que eu começo com 4 aqui, Sim. em algum lugar, qualquer que seja ele, né? E que aí garantidamente eu consigo encontrar os vizinhos, os outros menores. Basicamente porque ele tem vizinhos o suficiente, e se você tiver um número menor, possivelmente. Por exemplo, se você colocar o 3 no meio e aí depois você coloca. Aí depois, quando você vai colocar o 2 ali em cima, se você fosse conectar alguma coisa no 2, ele teria menos vizinhos. Só que o negócio é que, como o número dele é menor, ele não. No gráfico original, o 2 não teria possivelmente tantos vizinhos. Hum. Tá. Como é que você organiza isso na demonstração por indução formal? Eu acho que primeiro prova que você consegue fazer um gráfico com um único vértice, que óbvio que você consegue. Aí o passo indutivo é tipo assim, se você consegue fazer no caso anterior, você consegue fazer no próximo. Aí tipo, Não, calma.
Não. Tá, a hipótese de indução é o teorema. O passo indutivo é o que a gente quer, é o que a gente quer de fato encontrar. Aí você falou que eu chego aqui. Então, se eu removo um vértice aqui, o que sobra aqui ainda é uma árvore. Ainda é uma árvore e você consegue colocar. Então, o que eu posso fazer no meu grafo original é escolher um vértice qualquer e removo. Parece Não. Faz o contrário. Pega essa árvore daí do 1, 2, 3, 4, escolhe esse vértice 1 e meio que cria uma cópia dela sem esse 1. E faço o que com ela? Aí você fala que, tipo assim, por indução, você consegue colocar essa árvore no grafo original. Porque, Qual? tipo, Essa. a 2, 3, 4. Mas o 1 vai onde agora? Tá bom, você colocou no grafo original. Aí você faz um argumento que, pelo fato do grau. Eu não tenho que ter removido um vértice do grafo original, não? Não, você coloca essa árvore 2, 3, 4 no grafo original, ok? Coloca em qualquer lugar, não importa. Tá. Aí você faz um argumento que é o seguinte: como o grau mínimo dessa árvore original é n, então você meio que argumenta e fala que, tipo, independente de como você colocou essa árvore no grafo original, todos os vértices aí ainda tem algum vizinho que você ainda pode usar, certo? Certo. Aí agora você adiciona um de volta nessa árvore, e aí você sabe que seja lá qual vértice que você adicionou nessa árvore original, o equivalente dele no grafo você consegue adicionar ainda, porque ainda tem algum vizinho para você usar. Tá bom. Então, o caminho é esse, tá certo. Acho que eu vou retomar, já deu o horário, né? Acho que meu objetivo aqui era meio que chegar no algoritmo dentro da demonstração por indução, mas eu vou retomar essa discussão na aula que vem. Terminar isso daqui que está faltando, né? Ou seja, rever esse aqui, exercício 2.3, 2.4. Esse teorema 2.5, que caracteriza árvores em geral, mas eu acho que eu vou falar bem rápido sobre essas coisas na aula que vem. Então ia ser bem bom se vocês dessem uma estudada nisso e uma pensada nessas coisas. Tudo isso eu acho que está lá no DISC, talvez mais explicado, tá? Tá. Professor, posso fazer só um comentário que eu fiquei pensando aqui sobre esse último? Eu fiquei pensando ali que para qualquer exemplo ali que você pegar, por exemplo, nessa lista aí que você fez aí da direita, que tem 2, 3, 4, tá vendo? Uhum. Para qualquer um deles existe um complementar, não é? Que é exatamente o gráfico anexo ali, que você quer encaixar ele, não é? O que você quis dizer com complementar? Um totalmente conexo, por exemplo, pega o terceiro, o segundo ali, que tem 3. Se você fizer Calma, ainda não. um complementar para o número de vértices que se deseja chegar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ali. Eu tô meio perdido. Tipo, você pega... Peraí, rapidinho, deixa eu encerrar a gravação que já passou do horário. Tá. Eu tiro sua dúvida logo depois. Gente, dê uma estudada nisso aqui, pense em 2.3 até 2.6. Tentem escrever a demonstração desse 2.5, eu vou falar ela rapidinho na aula que vem. Eu vou fazer um pequeno... O PDF das aulas 1 e 2 estava mais jogado, porque lá atrás, esse aqui eu preparei em 2019, foram as 2 aulas que eu dei antes da pandemia. As aulas seguintes, elas já começaram depois da pandemia, então o PDF está um pouquinho mais explicado. E aí a gente já continua a aula da semana que vem falando sobre gráficos de partidos menores e circuitos, tá bom? Bom estudo para vocês no final de semana. Deixa eu encerrar aqui a gravação.